Apoio Cultural Millennium, Centro de Línguas das Faculdades Trilógicas. Instituto de Ciência e Tecnologia Kepp e Pacheco, mantenedor das Faculdades Trilógicas Kepp e Pacheco e Nossa Senhora de Todos os Povos. Livraria Próton. Olá, telespectadores do nosso programa Stop a Destruição do Mundo. Estamos com os senhores todas as semanas há muitos anos, transmitindo os conhecimentos da ciência trilogia analítica, desenvolvida pelo psicanalista Norberto Kepp. E nós aqui estudamos as causas mais profundas das enfermidades dos seres humanos. Não só as enfermidades conhecidas como as doenças típicas, orgânicas, mas também as enfermidades da alma e as enfermidades da estrutura social. Porque, vejam, senhores, ninguém faz relação entre a patologia social das leis, patologia das leis humanas, das estruturas sociais, como quantos milhões de leis invertidas, injustas, erradas no mundo estão adoecendo gravemente os seres humanos. Adoecendo no sentido físico, como mencionei, e no sentido anímico, psíquico. Os seus relacionamentos, cada vez mais o ser humano se torna um ser infeliz, dependente de remédios, de drogas, de bebida, de cigarro e tantas outras fugas, porque a existência do ser humano atualmente está muito distante da sua essência. Então, a gente vê agora notícias assim assustadoras, parecem impossíveis, de que crianças e adolescentes já suplantaram casos de crises de ansiedade do que os adultos, seus pais, seus professores, seus parentes. É como algo impensável que uma criança, um adolescente, hoje em dia, no nosso país e no mundo, eles apresentam um maior nível de ansiedade e de angústia do que os próprios adultos. Isso no passado era caso raro. Os esquizofrênicos, crianças, eram raríssimos, eram exceções. Agora, alguma coisa está muito errada, né? E nós estamos aqui justamente para tratar disso. O trabalho que apresentamos foi criado por Sigmund Freud e praticamente os outros analistas que trabalhavam em Viena e que cuidavam principalmente da vida psíquica. Então, a ideia naquele tempo, aliás, era em geral, né, é que a criança, sendo bem tratada, sendo bem dirigida, a criança não podendo assim fazer coisas contra a vida, contra os outros, era considerada doente e precisaria receber tratamento. Agora, atualmente, a psicanálise nós empregamos em todos os campos, seja a parte da física, né, da energética, seja a parte da medicina, seja a parte do direito. Por quê, né? Porque nós notamos através dos estudos, da pesquisa, que cada setor que existe na humanidade tem a sua distorção. E quando a pessoa, por exemplo, nasce, ela não nasce assim neurótica, psicótica. A criança nasce no ambiente, vamos dizer, anormal, psicótico. Então vai se adaptando à sociedade como é. A sociedade doente, a sociedade com seus defeitos, com as suas neuroses.
e vai também se tornando neurótica. Então, eu estou dizendo aqui, né, que a questão da doença, a questão das dificuldades que a pessoa tem na vida, vem praticamente da sociedade. Se a sociedade fosse perfeita, o ser humano poderia ser, vamos dizer, perfeito ou quase perfeito, porque o que acontece é isso, é que dentro de uma estrutura doente, se a pessoa se adapta, a pessoa é doente também, fica doente. Então, a sociedade nossa é muito neurótica e até psicótica. Então, as crianças praticamente nascem, a gente pode dizer, perfeitas. As crianças nascem assim e depois vão se adaptando às imperfeições da vida social. E com isso a criança vai se tornando assim, invertida, vai se tornando neurótica e vai se tornando até psicótica. Então, a doença, vamos dizer, neurótica, a doença mental, a psicose, não vem da estrutura interna da pessoa e de início, né? E depois que a pessoa se adaptar à sociedade e às suas doenças e os seus defeitos, a pessoa vai se tornando assim também doente. Essa é uma ideia que a psicanálise desenvolveu, principalmente através de Adler. Adler tinha essa ideia que a criança não nasceria com erros, com patologias, mas a criança iria assim imitando os indivíduos que vivem na sociedade, iria se tornando praticamente torta e assimilando, né, as doenças mentais dos outros, as neuroses, assimilando, né, vamos dizer, os vícios da sociedade. Porque é claro, né, que é mais fácil o indivíduo viver no vício do que viver na virtude. O indivíduo, para viver na virtude, ele tem que fazer um enorme esforço para lutar contra as tendências que ele adquiriu e contra a sociedade que ele vive. Então, é uma dupla assim, força que tem que exercer. Agora, a gente tem que ver a questão teológica também. Existem espíritos, existem, a gente pode chamar de demônios, né, que rodeiam o tempo todo o ser humano, retirando dele, do interior dele, a parte virtuosa, a parte sã, para ele se alimentar. E com isso vai enfraquecendo o ser humano e com isso vai levando para o caminho dele, que é um caminho dos vícios, né? O caminho da soberba. O que é a soberba? É o indivíduo que se acha acima de todos e assim dá ordem para todos e não ouve ninguém. É o indivíduo arrogante, né? Orgulhoso, que ele só acredita nele. A inveja, né? A terrível inveja, o que é? É o indivíduo que olha o outro e tem raiva, porque o outro tem virtudes, tem coisas que ele não tem, mesmo que sejam patologias, né? Mesmo que sejam vícios.
O indivíduo muito rico causa muita inveja. O indivíduo que tem o poder social causa muita inveja. E as pessoas, portanto, que vivem sob a submissão da riqueza e vivem sob a submissão praticamente do poder das pessoas doentes, que todos são doentes, é claro, né? Elas praticamente vão adquirindo os mesmos virtudes e os mesmos defeitos, as mesmas falhas. Então, a gente pode falar que Adler estava muito certo. Ele era um médico da Áustria que estudava muito sociologia e ele conseguiu introduzir na psicanálise de Freud esses conceitos sociais. Ele achava mesmo que o indivíduo não nascia assim perfeito, mas em todo caso ele não era um viciado como mais tarde. Os senhores podem notar, quando fala 3 fases do indivíduo: a infância, que é muito bonita até hoje, a adolescência, que é uma praticamente saída da infância e entrada na mocidade, e a mocidade. E essa mocidade onde ele então realiza o que ele viveu na infância e na adolescência. E essa mocidade vai até, vamos dizer, 40, 50 anos. E depois, se a pessoa tem muitos defeitos, aí que começam mesmo as doenças mais graves. Quando eu falo em doença, os senhores pensam o seguinte: a doença é no físico, né? No corpo, nos órgãos internos, até mesmo na mente. E depois disso, então a pessoa apresenta sintomatologia, apresenta dados que precisam de tratamento. E o tratamento seria feito por médicos, a maior parte que praticamente não tem formação psicológica, né? A maior parte até hoje não introduziu nos cursos a parte, vamos dizer também, a parte do espírito, né? E a parte também, e o pior, a parte teológica sobre Deus, os anjos, os santos. Mas vivem os diabos, vivem justamente os espíritos ruins que aconselham o mal, que o espírito ruim pode dizer o Lúcifer, né? O que o Lúcifer é? É o maior invejoso, é o maior soberbo, é o maior furioso que existiu no mundo. Era um anjo até que Deus gostava. Bom, isso é o que fala a teologia. E por causa do orgulho dele, por causa da arrogância, por causa do fato de ele querer ser Deus, então ele se tornou diabos, que mostra uma segunda personalidade que é doente porque quer ser o que não pode. Então, o que é a doença? Não é só questão infantil de comer demais, questão infantil de ser agressivo demais, de querer demais. A questão mais importante na patologia é o indivíduo que não aceita aquilo que ele é. Ele não aceita ser humano.
que esse Deus é como se, vamos dizer, qualquer animal, né? Um boi, querer ser um elefante, qualquer questão do sujeito, da pessoa, do ser humano, não aceitasse o ser humano, querer ter poder demais. Bom, o César quer falar alguma coisa? Sim, Dr. Kepp, eu gostaria de colocar um negócio que eu li uma vez no livro do senhor, A Libertação dos Povos, que eu sei assim, né, o senhor iniciou o trabalho do senhor muito com o approach, o enfoque psicológico vindo da psicanálise, né? Mas quando o senhor foi morar nos Estados Unidos, o senhor escreveu aquele livro, A Libertação dos Povos, que faz parte de uma série de livros tratando do problema social. E eu lembro que o senhor colocou lá uma vez uma tabelinha muito didática, mostrando o seguinte, que o indivíduo que ele é são, dentro de uma sociedade sã, ele se torna são. E se o indivíduo for são, dentro de uma sociedade doente, ele se torna um indivíduo neurótico, porque ele fica em choque com a sociedade. Ele quer fazer o bem, mas a sociedade não deixa. E o indivíduo que ele é doente, numa sociedade doente, ele se torna psicótico, ou seja, ele perde a noção de realidade. Então, Dr. Kepp, eu achei tão interessante esse gráfico, porque isso remonta à questão, por exemplo, das nossas leis, né? Se nós temos um sistema de leis que não é muito justo, a gente é obrigado a seguir um sistema de leis muito injusto, então a gente vai deformando a nossa personalidade e se tornando cada vez mais doente. Por isso que hoje em dia, cada ser humano ele é levado a acreditar que tem a sua própria verdade. E isso é totalmente errado. Quando eu acho que a verdade nasce em mim, então eu começo um processo de psicose, que é o que eu noto que na sociedade hoje está em larga escala essa ideia de que cada um tem a sua verdade. Ou seja, nós estamos vivendo uma sociedade psicótica e os indivíduos se tornando doentes estão também se tornando psicóticos, até as crianças. E o que também é muito assim torto na sociedade é o chamado direito. Então seria interessante o Rodrigo falar sobre o direito, que não usa mais as chamadas leis divinas. Que o direito nos Estados Unidos, o direito é um processo oral. O indivíduo chega lá no tribunal e o juiz ele resolve da cabeça dele qual é o mal que o indivíduo tem, ou então a sentença, qual é a sentença que irá dar. É muito diferente do que antigamente, quando o ser humano seguia as leis humanas, que eram baseadas nas leis divinas. Uma lei humana que não esteja de acordo com as leis divinas, quer dizer, uma filosofia que não esteja de acordo com a teologia, é falsa. Então, para saber qual é uma ciência exata, é aquela ciência que é semelhante nas suas leis, na sua orientação, com a teologia, e de acordo também com as leis dos outros campos, da medicina, de todos os campos de trabalho, e que principalmente a questão do direito, que trata dos bens assim do ser humano. O Rodrigo quer falar alguma coisa? Se o ser humano está muito neurótico, sem dúvida nenhuma, a grande responsável da estrutura social é a ciência do direito. Então, realmente, quando nós
profissionais do direito, analisamos o que está acontecendo, como o senhor acabou de explicar, Dr. Kepp. O direito abandonou a questão da teologia, o direito abandonou a metafísica e não estuda mais o ser humano, a questão do ser. O transformou em um animalzinho patológico, apenas preocupados com os sintomas. O estudo das causas, o porquê, da onde vem essa questão das emoções, das intenções, das causas, isso o direito abandonou. Isso existia na época do direito, onde a teologia divina ainda existia, mas hoje, com o período da época moderna, nós abandonamos isso para centrar na razão. Mas uma razão sem a verdade da questão afetiva. É uma razão racional, uma razão intelectual. Então eu convido os telespectadores a ler este livro aqui, que chama Libertação pelo Conhecimento, que vai explicar a importância que a razão tem que estar aliada à questão da parte afetiva, da questão também da teologia, muito importante para poder trazer a sanidade. Agora, a medicina é outro campo muito importante e que trata da vida psíquica na psiquiatria e da vida orgânica. Mas a questão é que a medicina tratou até agora 90%, quase 100% da vida orgânica dos órgãos, assim, do corpo, praticamente da vida corporal. E a parte psicológica, eles tratam muito pouco, e chamando na parte psicológica de psicossomática, que seria uma mistura do psiquismo com o corpo. Agora, o maior erro da medicina é achar que a parte psíquica vem, vamos dizer, do corpo. Então, se o indivíduo está com uma doença psíquica, esquizofrenia, psicose maníaco-depressiva, paranoia, qualquer tipo de doença, principalmente doença mental, é preciso entender que essa doença vem da vida psíquica, que o que fica doente, em primeiro lugar, é a vida psíquica. O indivíduo começa com vícios, né? Vício de beber, por exemplo, começa a beber um pouquinho, depois mais um pouquinho, e aí, é como fala, enche a cara e começa a ficar doente. Então, gostaria de falar com a doutora que está aqui, para que ela fale um pouco sobre a medicina que ela aprendeu. Dr. Kepp, justamente na mesma patologia, né? Observando apenas as questões materiais do corpo, da fisiologia, e não cuidando da vida psicológica, espiritual, transcendente. Isso explica também o que os senhores falaram no início do programa, o adoecimento das crianças e dos jovens, porque eles estão sendo privados também dessa vivência espiritual, da vivência artística, das vivências éticas. Então, eles ficam muito perdidos e muito angustiados, sem as referências necessárias para ser saudáveis. E voltamos à próxima semana, né, doutor Kepp? Até a próxima. Tchau. As faculdades trilógicas
Kepp Pacheco e Nossa Senhora de Todos os Povos levam o nome Trilógicas porque nós trabalhamos com o trino: teologia, filosofia e ciência, com sentimento, pensamento e ação. E essa nova escola de pensamento foi criada pelo psicanalista Norberto Kepp e é muito inovadora porque nós estudamos em todos os nossos cursos a ciência mais importante para a humanidade no momento, a psico e a sociopatologia, no que a doença individual e a doença social estão impedindo que o ser humano realize a felicidade, a sanidade, o progresso na nossa humanidade, no nosso planeta. Então, seja você também um aluno que vai ser um agente de transformação psicossocial na nossa Terra. Welcome to the course. Oi, eu só queria dizer bem-vindos às faculdades trilógicas. Bienvenue à la faculté trilogique. Eu espero que você se inspire com nossos cursos, que utilizam o método psicolinguístico terapêutico de Norberto Kepp. O estudo da mais nova ciência da energética aplicada à tecnologia de motores ressonantes Kepp Motor, mundialmente premiada. O trabalho com o interior psíquico do ser humano, estimulando a farmácia interior. A ciência transdisciplinar de Kepp no tratamento das patologias psíquicas, individuais e sociais. Os benefícios das artes para o desenvolvimento pessoal e profissional. A verdadeira espiritualidade à luz da trilogia analítica, unindo filosofia, teologia e ciência. Soluções para a crise energética e a preservação da Terra. O estudo aprofundado da patologia da sociedade, da economia e das leis.